ninguém pode te ajudar, mas ninguém também pode atrapalhar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Toma conta da tua vida, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa que Deus nem mandou a gente fazer e a gente quer fazer. Eu lembro-me uma vez que uma jovem, ela veio me pedir conselho uma semana antes do casamento. Casamento marcado, tudo marcado. E ela falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. E ela começou a chorar e disse: estou com o casamento marcado e fulano não é nada disso que demonstra ser no altar. E começou a falar tanta coisa, tanta coisa. Eu olhei para ela e falei assim: mas eu não posso fazer nada por você. Mas tem um Deus, que esse Deus, ele é poderoso, ele pode te ajudar, irmãos. Fizemos aquela oração, o poder de Deus se manifestou. Há mais de 10 anos casado e feliz. Porque não adianta a gente querer fazer o que não dá para a gente fazer. Eu lembro-me uma vez que eu estava ouvindo a rádio e tinha um debate, e nesse período estava havendo um ajuntamento de irmãos pedindo, líderes evangélicos pedindo para as pessoas irem com camisa branca para o centro do Rio para fazer uma manifestação evangélica. E naquele debate ali estava pastores, não vou falar nome, muito conhecido, e tinha um cantor evangélico, mas que cantava de uma forma, que canta até hoje de uma forma hip hop, né? O jeito dele falar, um jeito bem moleque, bem assim, bem jovial, falando. E primeiro perguntou ao pastor: e aí, como é que tá? Não, estamos preparados, vamos para o centro do Rio, vamos botar a camisa, vamos levantar a bandeira, vamos fazer uma manifestação, vamos mover o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Aí perguntou ao cantor, que muitos vão julgar e dizer que nem crente é, né? Infelizmente tem isso. E aí, como é que vai ser? Está preparado? E ele disse assim: não, eu sou do tempo da minha avó. E no tempo da minha avó, crente dobrava o joelho, como já foi falado aqui, e colocava diante do altar de Deus. Deus manifestava o poder dele e realizava a obra que tinha que realizar. E eu falei: meu Deus, isto foi uma aula para aqueles que muitas das vezes acham que vão fazer, vão realizar pelas suas próprias forças, pelos seus próprios desígnios. Então, parece ser uma palavra assim, chata quando a gente fala assim: toma conta da tua vida, mas é uma realidade, irmãos. Cada um de nós vamos dar conta a Deus. Então, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e a Bíblia diz que o mais ele fará. Eu aprendi essa frase numa pregação de um pastor muito amigo meu, o pastor Rogério conhece também, que é o missionário Léo Terra, e ele vai até pregar lá amanhã na nossa campanha, missionário Léo Terra. E Deus usa ele assim de uma forma, fala, o pastor já um dia convidar ele para vir aqui, e ele fala de uma forma tão esclarecedora, e você fica assim: meu Deus, como fala? Mas Deus fala. Então, é exatamente isso. Ninguém pode ajudar, ninguém pode levantar, mas existe um Deus que pode, existe um Deus que faz. Abra a sua Bíblia, esse tema que Deus me deu para o dia de hoje, essa palavra que Deus me deu para o dia de hoje. E quando eu cheguei aqui, os louvores foram sendo entoados, e foi exatamente aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 32. Quando você vai abrir na sua Bíblia, eu sou o pastor Josias, como o pastor Rogério falou, da comunidade evangélica Jerezim. Fui praticamente assim, criado aqui na igreja da Assembleia de Deus João Procópio, pastor Jorge, mais para frente, ali na frente. E sempre evangelizamos muito esse bairro, percorremos muito esse bairro. Hoje o Senhor me colocou para pastorear em Comendador Soares. Sou casado, pai de 4 filhos, um homem, Rogério, foram todos eles pequenos. Hoje já tem 2 casados, 2 solteiros. O terceiro já vai fazer agora 18 anos, agora em março. Os anos vão passando rápido. E louvo a Deus que Deus tem proporcionado uma família abençoada na presença do Senhor.
Lá em casa nós somos 11 irmãos. Minha mãe teve 11 filhos. Meu pai, pastor Jorge, hoje dorme no Senhor, foi um homem que Deus levantou com muito poder, muita autoridade na terra. Então, minha mãe, esse testemunho, porque Deus quer falar para alguém aqui hoje. A minha mãe não podia ter filhos. Quando teve a primeira filha, Miriam, são 11 filhos, tudo nome bíblico. A mais velha, Miriam, minha mãe quase que morreu. E o médico disse assim: a senhora não pode ter filhos. Meu pai era da igreja batista, mas aquele homem de muita fé. E ele olhou para minha mãe e falou assim: e se Jesus te curar? E abrir sua madre e mandar quantos filhos ele quiser? Ué, eu creio. E Deus abriu a madre da minha mãe, foram vindo um filho atrás do outro. São 11 filhos, mais de 30 netos, 5 ou 6 bisnetos, todos na presença do Senhor. Meus irmãos, pastor Rogério, mas todos eles, tudo nome de Deus, pastores, minhas irmãs, pastoras, obreira, todo mundo envolvido na obra do Senhor. E Deus falou para o meu pai que quando estava no 7º filho, até o nome quem tem posto sou eu. Então Deus, ele faz promessa na vida de todo aquele que crê, irmãos, todo aquele que persevera na presença do Senhor. Então, confia no Senhor. Às vezes as pessoas nos dias de hoje ficam muito pensativas em relação a como criar filho, como criar família, como ter uma família, como constituir uma família. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Quem muda somos nós. Mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. Então, se crermos nele, se confiarmos nele, Ele se manifestará em nossas vidas de maneira poderosa. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 32. Diz assim o texto: e logo que subiram para o barco, o vento cessou. Mais uma vez. No 3 a igreja comigo. 1, 2, 3. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, para que ninguém tome a sua atenção. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és um Deus poderoso, Senhor, ministra sobre nós nesta noite. Senhor, que eu diminua e o Teu nome seja engrandecido na minha vida, que a Tua igreja possa diminuir e o Teu nome será engrandecido na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esse texto, Ele me deu um tema para esse texto. E a palavra que Deus me deu é: a melhor opção ainda é ficar no barco. Mesmo que o vento seja muito forte, a melhor opção é continuar dentro do barco. Esse texto bíblico já foi cantado aqui, né, que ele veio andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Os irmãos que acompanham reportagens sabem que nesse final de semana agora que se passou, um barco, né, na Baía de Guanabara, uma traineira, virou devido ao vento forte que veio muito rápido, e o barco virou, tinha 14 pessoas, haviam encontrado 4 sobreviventes, o restante estavam mortos, enfim. O barco ele virou por causa do vento, por causa da tempestade. Os irmãos que já tiveram oportunidade de pescar sabem que o mar ele é traiçoeiro. Ao mesmo tempo que o tempo está bom, de repente pode virar. Eu lembro uma vez que eu fui pescar com alguns pastores, né? Quando conta assim aquela história, irmãos, que o mar não está para peixe, isso é verdade, tá, irmão? Acreditei que uma vez foi um montão de pastor, tudo no barco, ninguém pegou um peixe. Meu Deus, vamos fazer o quê? Vamos sortear o camarão. E eu nunca ganhei nada, rifa, eu não peguei nada, mas naquele dia eu ganhei o camarão. Cheguei em casa com um camarão. E eu lembro que a gente estava no barco e era assim por volta, o barco seria até às 17 horas.
Então, uma hora de entrando de mar adentro, eu falei, 1 hora voltando. Quando for 4 horas, ele vai começar a voltar. Quando deu 2h40, irmão, o dono do barco, ele olhou e falou assim, está vindo vento e chuva, nós temos que voltar. Irmão, no meu coração eu falei assim, que camarada certo. Sabe que o horário é até 5 horas, ele já quer voltar. E ele falou, não, nós vamos voltar, tira um anzol, nós vamos voltar, irmão. Quando o barco começou a voltar, alguns metros, irmão, veio uma chuva muito forte, um vento muito forte. Eu falei, como é que esse camarada pôde enxergar que havia vindo uma chuva e um vento muito forte? Porque ele está acostumado a estar no mar. Interessante que ele começou a perceber, porque quando se lançava o anzol, mesmo com chumbo, a nossa linha ia muito longe, muito rápido. E ele disse assim, ó, existe uma correnteza de água muito forte no fundo. É porque é sinal que vem tempestade, vem vento muito forte. E ali recolhemos as linhas e o barco voltou e não teve uma tempestade, mas foi um vento forte, uma chuva muito forte. A gente ficou um pouco assustado, mas graças a Deus, ele nos teve em paz até o porto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que um dos tripulantes do barco é Pedro. E Pedro, ele era pescador. Pedro, ele conhecia o mar. Pedro, ele conhecia o tempo, ele conhecia o mar. E se existe uma coisa que pescador sabe fazer, é aprender a nadar e nadar muito, irmão. Em 2017 eu fui fazer uma obra de missões no Pantanal, sul Mato Grossense. E é 30 horas de barco dentro do Pantanal. E durante a madrugada você vai olhando para a beira do Pantanal, irmãos. Quando a gente vê na televisão é verdade. É muito jacaré de um lado e do outro. Você só viu os olhinhos. Só que quando chegou no meio da caminhada, devido àquelas plantas que ficam assim em cima da água, o barco de repentemente ele travou. Porque uma daquelas plantas desceu e pegou ali aonde o barco vai girando. E o dono do barco, seu Arlindo, anunciou. Quando o barco parou no meio da madrugada, no meio daquele Pantanal, um rio, cheio de peixe-piranha, cheio de jacaré. Quando o barco parou, ele mergulhou naquela água escura e ficou ali, mergulhando. E daqui a pouco ele sai debaixo do barco, com aquelas plantas que ele tirou ali da hélice, e falou, agora nós podemos ir. Então o que eu quero destacar é o seguinte, todo pescador sabe nadar, e sabe nadar muito, senão ele desistiria da profissão de pescador. Mas só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava em terra firme, com os apóstolos, com os discípulos, e de repentemente o desejo dos discípulos sempre foram estar onde Jesus estava. Mas muitas das vezes Jesus, para que o caráter dos discípulos fosse forjado, para que eles aprendessem a viver, muitas das vezes Jesus ordenava a eles para que eles fossem para o outro lado, para que eles fossem para outra banda. E a Bíblia diz, o texto nos diz, irmão, que Jesus ordenou, só dá ordem a alguém quando alguém muitas das vezes não percebeu ainda o que você está querendo falar. Às vezes você fala assim, filho, pega aquilo ali. E às vezes ele está desligado. Aí você fala com um pouco mais de autoridade. Pega, você ainda usa o por favor, eu não falei para pegar aquilo ali. Jesus agora ele vira para o discípulo e diz, ó, eu estou dando uma ordem, vai no barco, vocês vão indo no barco que daqui a pouco eu vou ao encontro de vocês. Talvez os discípulos, quando entraram naquele barco, um pouco contrariado, pensando, por que ele mandou que nós estivéssemos no barco? Porque ele não está aqui? E na mente deles, talvez, imaginando, quando o barco começa, aí talvez eles começam a pensar o seguinte, daqui a pouco ele vai vir em uma lancha, daqui a pouco vai vir numa canoa, daqui a pouco um outro barco vai encostar e Jesus vai chegar aqui. Mas a Bíblia diz que quando Jesus sai dali, Jesus ele vai para o monte orar, falar com Deus, mas na 4ª vigília da noite, Jesus vai em direção ao barco. Por que Jesus vai em direção ao barco? Porque o barco estava passando por uma tempestade muito grande.
texto que nós lemos vem dizendo que quando Jesus ele entra no barco, o vento acalma, o vento cessa quando ele entra no barco. Então os discípulos estavam vivendo em meio a uma tempestade, em meio a um pavor muito grande. Talvez no seu coração, cocheando em seus corações, em seus pensamentos, imaginando por que ele deu essa ordem para que estivéssemos aqui. Será que agora ele nos deixou? Será que agora o nosso barco ele vai afundar? Eu nunca passei em tempestade no mar, mas o meu cunhado, ele é da Marinha, até se aposentou há pouco tempo agora, e ele fazendo essas viagens de marinheiro para longe, e ele conta-se que uma vez, o comandante do navio ajuntou toda a tripulação e disse assim: olha, se alguém se apega a alguma coisa, aí se apegue, porque dessa vez o barco vai quebrar. Não, essa tempestade. E ele disse que ele pegou a foto da esposa, dos filhos, e a única coisa que ele falava: Senhor, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, mesmo que tu me leve hoje, Senhor, mas não desampara eles, porque a ordem do comandante era que aquele barco iria partir. Então a Bíblia diz, irmão, que no meio de uma tempestade os discípulos estavam desesperados. Por que estavam desesperados? Porque Jesus não estava no barco. Aleluia. Então Jesus ele resolve ir em direção ao barco, porque o desejo de Jesus era fazer com que a tempestade acalmasse, acabasse. Talvez você ainda não tenha vivido as promessas que Deus prometeu para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, mas Ele está indo em direção, essa tempestade, Ele está indo em direção ao barco, para que você possa sentir o refrigério, perceber o refrigério de Deus na sua vida. De repentemente, irmãos, os discípulos no meio daquela madrugada, num desespero muito grande, quando eles olham em direção ao mar, em direção àquela tempestade, a Bíblia diz que eles enxergam alguma coisa, e eles ainda não sabiam identificar que coisa era, de maneira que eles gritaram com medo. O grito deles foram de medo, porque diziam: alguém vem andando sobre as águas, é um fantasma. E eles gritavam, mas Pedro, irmãos, sempre Pedro, né? Pedro sempre aparecia, porque Deus ele fez uma promessa na vida de Pedro, para que se cumprisse na vida de Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que de repentemente Pedro ele diz assim, Jesus disse assim: eu sou Jesus. E Pedro disse: se tu és Jesus, mande que eu vou caminhando até você. Jesus não chamou ele. Jesus disse: vem, você quer vir, vem. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro ele desce do barco, ele dá o primeiro passo, ele dá o segundo passo, ele começa a andar. Mas como ele começou a perceber o vento, o texto diz que ele começou a perceber a tempestade, o vento era muito forte. E quando ele percebeu que o vento era muito forte, ele perdeu a direção. Ele parou de pensar em Jesus, ele parou de olhar para Jesus, embora estivesse ainda em direção a Jesus, mas a mente dele estava no vento. Quantas das vezes nós entramos na igreja, mas é tanta luta, pastor, mas é tanta coisa que eu não consigo descansar a minha mente nem um momento, nem um segundo, porque é muita luta. Meu Deus. Aí ele começou a afundar. Mas por quê? Que quando ele começa a afundar, volta de novo o desespero nele, e ele começa a gritar por socorro. Se ele era um camarada que conhecia os mares, se ele era um camarada que nadava muito bem, e porque ele começa a afundar, ele grita desesperadamente por socorro. Sabe por quê, irmãos?
Porque não tem nadador certo em uma tempestade. No vento não tem nadador certo, não tem ninguém. Às vezes a gente acha que a gente consegue ir pelas nossas próprias pernas. Às vezes nós pensamos que a gente consegue ir porque não, Deus ele me levantou, eu sei, eu não preciso de ninguém, entendeu? Não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. E é aí que a gente se perde. E Pedro entendia que se ele afundasse naquela tempestade, ele entendia que uma corrente de água poderia levar ele para bem longe, de forma que ele não conseguiria nadar. Mas quando Jesus estende a mão para ele, e de novo eles vão caminhando até o barco, mas quando Jesus ele entra no barco, quando ele pisa no barco, o vento cessa. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo que a melhor opção ainda é continuar dentro do barco. Aleluia. Jesus não mandou Pedro descer do barco. Pedro que quis descer, quer descer, então desce. Quantas das vezes nós queremos tomar direções em nossa vida que Deus não deu direção, Deus não falou nada, mas muitas das vezes queremos ir com as nossas próprias pernas e começamos a afundar, começamos a nossa peleja e dizemos: o Senhor me abandonou, o Senhor não mandou tu descer do barco. Meu Deus. Mas você desceu. Meu Deus. Sabe o que significa descer do barco, irmãos? Não vou mais na igreja não, estou cansado, é muita luta. Não desce do barco não, continua no barco. Não, pastor, eu estou firme como rocha de Gibraltar, eu não falto culto, mas não desça do barco. O que é não descer do barco, irmão? Continua com a sua esperança no Senhor. Aleluia. A enfermidade entrou, mas eu tenho um Deus que cura. O problema veio, mas eu tenho um Deus que resolve. Eu não sei o que fazer, mas eu tenho um Deus que sabe o que fazer. Eu não vou largar a minha fé. O apóstolo Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não desço do barco, eu não paro, eu continuo. Glória a Deus, aleluia. 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 Meu Deus. Porque o vento vem, irmãos. O vento vem, a tempestade vem, a dificuldade vem, virá. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. O que Deus não se agrada é quando nós paramos, é quando nós desistimos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Meu Deus. Não, pastor, não estou recuando não. Só deu uma parada, recua. Uma prova que você, quando você para, você recua. Você está andando na rua, num calçadão, se de repente você parar para fazer alguma coisa, quando você vê quem está com você já está lá na frente. Então, quem para, acaba recuando. Então, qual é a ordem do Senhor? O texto está dizendo o seguinte, que logo que subiram para o barco, o vento cessou. O barco que Jesus está, ele não afunda. O barco que Jesus está, a calmaria, a tempestade se acalma. Então o que eu não posso fazer é descer do barco. A minha melhor opção, a única opção que eu tenho é continuar confiando, continuar acreditando que o Deus que eu sirvo vai mudar essa situação, vai mudar essa história. É a única esperança que eu tenho. Glória a Deus. Aleluia. Então não desça, irmão, do barco. Meu Deus. Jesus não mandou Pedro descer, ele que quis descer. Tu vai descer, Pedro? Vem. Mas tu vai sentir um vento. Tu vai sentir um vento. Tu vai sentir um vento. Então, descer do barco é quando muitas das vezes a gente deixa de confiar no Senhor. Deixa de esperar no Senhor. Como se demonstra, como uma pessoa demonstra que deixou de confiar no Senhor? Quando começa a ficar muito ansiosa, muito preocupado, muita preocupação.
não consigo nem dormir, é muita coisa acontecendo. Confia no Senhor. Quem confia no Senhor, irmão, ele fica tranquilo. O salmista, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que significa? É uma pessoa que a vida inteira ela vive em paz, a vida inteira ela vive tranquila. Está todo mundo desmoronando, todo mundo caindo, mas ela está de pé. Por causa de quê? Porque eu não desço do barco. Jesus está no barco. Eu vou continuar servindo a Ele, eu vou continuar cultuando a Ele, eu vou continuar bendizendo o nome dEle. Isso significa não descer. Meu Deus. Aleluia. Porque mesmo quando você está no barco, é possível, sim, que a tempestade continue soprando. Mas a melhor opção é continuar no barco, irmãos. É continuar adorando. É continuar. Às vezes nós pensamos que os nossos recursos é o que vai resolver. Às vezes nós pensamos que são as propostas que fizermos é o que vai resolver. Um discípulo lá da igreja, obreiro da igreja, muito preocupado, e disse assim: pastor, eu preciso investir, eu preciso crescer, eu preciso. E começou a fazer um curso online. Não, vou fazer um curso. E ele começou a fazer o curso. O primeiro dia do curso foi o professor mostrando o que conquistou, o que alcançou. E, enfim, legal, primeira aula é legal. Segunda aula, monta sua planilha. Se você compra R$3 de pães, sobra 2 pães, compra R$2. Aí começou a fazer. Ele falou: pastor, eu comecei a ficar agoniado. Meu Deus. Porque eu quero viver um dia de cada vez. Nós vivemos hoje, irmãos, numa geração em que muitos crentes estão preocupados com o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vive o dia de hoje, irmão. Amanhã pertence a Deus, eu nem sei. A Bíblia diz que Ele virá. Essa pessoa não é daqui não. Nós não somos daqui mesmo não. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então a melhor opção é continuar no barco. Por quê? Porque Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, a tempestade acalma. Enquanto Jesus não estava no barco, eles padeciam e achavam até que iam morrer. Às vezes, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, quando você estiver vivendo uma vida em que você muitas das vezes teu coração começar a apertar: ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou servo de Deus. Então chama a existência desse Senhor para a sua vida. Diga para Ele assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Porque tem muitas das vezes que a própria vida vai causando coisas em nossas vidas, como aquele louvor que diz, né? A vida me pregou mais uma peça. São tantas coisas que acontecem na vida, e essas coisas, elas nos afastam de Deus. E uma certa vez o salmista Davi, quando ele começou a perceber que a vida estava afastando ele de Deus, ele disse assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eita glória. Sabe o que é isso, irmão? Eu não desço do barco. Jesus, Ele está comigo. Pode todo mundo me deixar, pode todo mundo me abandonar, mas eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus poderoso. O homem que ganhou o meu pai para Jesus, hoje dorme no Senhor, pastor José Natividade. E o pastor José Natividade foi um homem que Deus usou muito ele, muito, muito. Ele chegava no trem, no ônibus, ele sentava no ônibus do lado de uma pessoa. Crente tem que ter isso, tá? Mas a gente não tem. Crente tem que ter folheto. Tem que ter um folheto para ser uma porta de entrada para levar a mensagem de Deus. E ele sentava do lado de uma pessoa
E a primeira coisa que ele fazia, bom dia, bom dia. Você aceita um folheto? Aceito. Jesus te ama. Ah, obrigado. Jesus quer mudar a sua vida. Ele fazia isso com todas as pessoas. E se alguém replicasse, ele fosse contra o evangelho, ele falava assim, olha, existe um ditado certo. Quem não sabe de nada fica quieto. Então se você não sabe de nada de Jesus, fica quieto. Só ouve. E Deus usava ele com muito poder, com muita autoridade. Mas chegou uma certa vez que levantou-se um grupo na igreja contra ele, dizendo para o pastor o seguinte, olha, ninguém aguenta aqui mais o José. Porque o José, ele quer evangelizar em tudo quanto é lugar, tem os dias do evangelismo, ele não cumpre os dias, todo dia ele está na rua, e aquilo começou a incomodar muito o crente. E o pastor, por pressão, disse para o José assim, José, você está um pouquinho afastado, tá bom? Sem oportunidade, ele tá bom. Culto de segunda-feira, irmão, culto de oração, está o José no culto. Culto de terça-feira de ensino, está o José no culto. Quarta-feira, ponto de pregação, José apareceu lá na casa da irmã Maria no culto. Quinta-feira, culto público, está o José. José, aquela semana, irmãos, foi para a igreja todo dia. Quando chegou no domingo, o pastor não aguentou de tantas pessoas falar a semana inteira do José. José, ele virou para o José, José, você não entendeu, você está suspenso do hall de membro da igreja, porque você está fazendo um grupo de evangelismo fora das 4 linhas da igreja, fora do cronograma da igreja, você está fora do hall de membro. Aí José olhou para o pastor e falou assim, pastor, Jesus falou para mim que pode todo mundo me deixar, de maneira nenhuma ele me lança fora, ele nunca vai me deixar. O pastor começou a chorar, sabe o que é isso? São pessoas que se identificam com a palavra de Deus e dizem assim, eu não saio do barco, eu não pulo do barco, eu não desço do barco, porque Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, essa tempestade vai acalmar, esse problema vai se resolver, Deus virá com a cura, Deus virá com a solução, Deus virá com a resposta. Quando Jesus ele pisa naquele barco, o vento acalmou. Glória a Deus, aleluia. Talvez no coração dos discípulos eles diziam, tomara que Jesus nunca mais desça desse mar. Tomara que todas as vezes que tivermos que entrarmos num barco, Jesus esteja nesse barco, para que possamos viver uma calmaria. E é exatamente por aí, irmãos. Tem muita gente que quando começa a passar por problemas, a primeira coisa que fala é, não vou no culto hoje não. Meu Deus. Não vou na igreja não. Estou triste, estou muito chateado, porque as coisas me aconteceram. Você precisa entender o seguinte, se você não descer do barco, você vai viver uma calmaria de Deus na sua vida. Você vai viver a paz de Deus na sua vida. Você vai viver aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Os dias passam, os anos passam. Esta semana, de terça para quarta-feira, já até encontrei o pastor Rogério lá. Deus tem me dado a oportunidade, mesmo nos dias de trabalho, de estar subindo no Monte das Oliveiras toda quarta-feira, 6 horas da manhã. E a gente já vai para o 3º ano consecutivo, toda quarta-feira, eu e um grupo de irmãos lá da igreja, pega no trabalho mais tarde e vai lá orar. Só que de terça-feira, começou a passar lá no YouTube, lá em casa o pessoal gosta muito de escutar os louvores. Outro dia desse, deu problema na internet, cortou a internet. Falei, cadê o rádio da casa? Não tem mais rádio. Porque agora é só canal de YouTube, que além de escutar música, tu vê os cantores. Eu falei, não tem mais rádio aqui não. Eu falei, cadê o rádio para poder tocar? Não tem rádio, só tem canal de YouTube. Cortaram a internet e ficamos vendo lá a premiação, né? É como se fosse um Oscar evangélico, dos cantores, das músicas, dos louvores. É uma coisa muito linda, muitos louvores, muitas pessoas que Deus tem mostrado a sua glória na vida das pessoas. E ficamos ali até 1h pouca da manhã no canal de YouTube, vendo lá e assistindo e glorificando a Deus. E no meio daquela programação, um jovem teve uma oportunidade, um jovem muito conhecido, aquele Yudi, que era do SBT, que falava computador. E ele, e quando ele
começou a falar, Deus começou a usar ele. O meu filho, ficou todo mundo em casa enfiado lá até tarde. Aí meu filho, o Rogério conhece bem, muito brincalhão, aí meteu a cara na porta do quarto. É culto de doutrina, hein? O Yudi dando testemunho, enquanto muitos jovens evangélicos, cantores, se perderam por causa da vaidade, e ele estava dizendo: olha, eu vivi tudo que esse mundo aí ofereceu, e eu sofri muito. O diabo, ele brincou na minha vida. Mas interessante que as pessoas estão dizendo que agora é fogo de palha. Yudi, é fogo de palha. Ele disse assim: são 7 anos servindo ao Senhor, e todos os dias o Senhor se manifestando na minha vida. Sabe o que significa isso? Eu não desço do barco. Meu Deus. Não tem como, irmãos. A Bíblia diz que aquele que recuar a Deus, ele não tem prazer nele. Que você é falho, que você tem problema, que você sente o vento assoprando. Ele sabe que o vento assopra. E muitas das vezes ele mesmo manda o vento. Não foi isso na vida de Jeremias? Deus levanta Jeremias no reino de Judá para profetizar contra a casa de Judá, e o próprio Deus pesava a mão sobre Jeremias para mostrar para a sua nação que ele era Deus. Fez isso na vida de Jó também. Mas o que Deus não se agrada é quando a gente desce do barco. Porque se descer do barco, tu vai afundar. As correntezas vão te levar em lugares perigosos. Então não desça do barco. Fica no barco, que essa tempestade vai passar. Esse vento vai passar. Deus vai se manifestar com a sua glória, com o seu poder. Por quê? Porque ele está no barco. Eu vou ficar no barco. Não vou largar Jesus, não. Não vou recuar, não, Senhor. Tu conheces minha vida, Tu conheces, Senhor, Tu sabes os meus pensamentos, Senhor, as minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eu não largo a Tua palavra, eu não largo, Senhor, de Te servir, Senhor, eu não desço do barco, porque a única opção que eu tenho é ficar onde Jesus está. Se Ele está no barco, eu fico no barco. Eu fico no barco. Fica de pé, por favor. Ele é barra sub, como desce, cai. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ralandalas, eu quero fazer uma oração junto com você. Deus está falando para alguém hoje aqui: olha, não desça do barco. Não desça do barco, meu filho. Não desça do barco, minha filha. Não sai da igreja, não desiste, não. Avança, prossegue em direção ao alvo. Alimenta a esperança em Deus, a sua força em Deus. Eu não sei quando é que vai acontecer, eu não sei como vai ser o processo de Deus na sua vida, mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer o seguinte: olha, a melhor opção é ficar no barco, porque Jesus está no barco. Quem está no barco tem esperança, quem está no barco tem fé, quem está no barco acredita, quem está no barco entende que Jesus está no barco. O barco não vai afundar. Eu vou te dar 10 segundos aí para você adorar. Eu vou te dar 10 segundos aí para você adorar. Eu vou te dar 10 segundos para você abrir a sua boca e dizer para Ele: Senhor, Senhor, eu não vou descer no barco não, Senhor. Eu vou acreditar, Senhor, que Tu vai mudar essa história. Eu acredito, Senhor, que Tu vai entrar com a cura dentro do meu lar. Fecha os teus olhos. Às vezes é um momento nas nossas vidas que o vento é tão forte, que você não pensa não é nem a questão de pensar em parar, mas você diz assim: Senhor, realmente eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei nem por onde começar, Senhor. Mas diga para Ele: Senhor, de uma coisa eu sei nesta noite, Senhor, que a única opção que eu tenho é acreditar, a única opção que eu tenho é confiar, a única opção que eu tenho é entender, Senhor, que se eu continuar no barco, Senhor, essa tempestade
tempestade vai acalmar. O milagre, ó Deus, vai chegar, ó Deus, na sua vida. Cadê a Nefita que está cantando aqui? Oh. Vamos cantar aquele louvor assim. Não abandone o barco. Porque se Deus deu uma ordem que você vai chegar, você vai chegar. Você não vai parar. Você vai continuar acreditando. Você vai continuar confiando. Você vai continuar entendendo que se você não descer do barco, você vai chegar no destino que Deus preparou para a sua vida, no destino que Deus preparou para a sua casa, para a sua família, aquilo que Ele tem de melhor para você. Aleluia! Feche os teus olhos. Oh Deus. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh Deus, Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo.